Olá, meu nome é Elise, eu sou fonoaudióloga e no vídeo de hoje a gente vai entender por que acontece de às vezes a criança falar uma palavra num determinado momento e depois ela não falar mais. O que pode estar por trás disso? Aqui nesse canal sempre tem vídeos sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento da comunicação infantil. Então, se é um assunto que te interessa, eu já te convido a se inscrever e ficar por aqui. Vamos começar? Bom, a linguagem ela é dividida em duas partes. Entender isso muda tudo. Uma parte é a compreensão e a outra parte é a expressão. Às vezes a criança até repete uma palavra. Vamos de exemplo. Olha, filho, banana. Aí a criança, nana. Você falou banana. Fala banana. Qual é o nome disso? O que é isso? E aí a criança não falou mais. Você fica, gente, o que aconteceu? Essa criança acabou de falar banana, por que ela não tá falando de novo? Então, muitas vezes nesse momento de euforia, a criança expressou. Ela ouviu você falando banana, ela achou interessante, repetiu. Mas isso não quer dizer que ela de fato compreendeu, que ela associou que aquele som que você fez, banana, tem a ver com a imagem, né? Com a figura ali banana, com a fruta banana. Então, muitas vezes a criança ela até repete, mas nem sempre ela está compreendendo. E isso pode ser uma das razões, tá? A outra razão é que às vezes essa criança ela até já compreendeu, ela já até entendeu que banana tem a ver com a banana. E um exemplo é quando a gente fala assim, filho, pega para mim a banana. Aí essa criança vai lá e pegou. Então você começa a entender que essa criança já está entendendo ali o que significa, tá? Ah, uma observação. Fazer isso sem apoio de gestos. Se você faz, filho, pega lá a banana e aponta, pode ser que ele está indo pela visão, pelo gesto, e não de fato com uma compreensão auditiva. Mas, continuando, eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem isso melhor. Vamos supor que você está numa aula de inglês. E aí, durante a aula, o professor apresenta essa imagem aqui. E ele fala, olha, dog. Esse é o dog. E aí, todo mundo, gente, repete. Dog. Aí, é uma palavra que você ainda não tinha visto, não tinha muito contato. Passou a semana, você fez as outras coisas, você não viu mais esse dog, tipo, não é algo que você viu muito. E aí chegou na semana seguinte, o professor falou: gente, quem é que lembra o nome disso aqui? Fala pra mim o nome. Como que é o nome mesmo? Aí você vai ficar tipo, meu Deus. Mas se o professor tivesse apresentado para você duas figuras, e aí ele perguntasse, qual que é o dog? É mais fácil, né? Vocês entendem que às vezes a compreensão ela é mais fácil do que a expressão? Por quê? Porque a compreensão é a fala do outro, é a outra pessoa que está falando ali. Então, não é você que está evocando a palavra, não é você que tem que lembrar o nome. Então, muitas vezes a compreensão ela é mais fácil e é por isso que ela é desenvolvida antes da expressão. A compreensão, geralmente nas crianças, ela é um pouco melhor, tá? Não é muito, mas ela é um pouco melhor do que a expressão. As crianças, elas conseguem, às vezes, compreender uma história, mas nem sempre elas conseguem expressar essa história da mesma forma que elas compreenderam. Porque a compreensão tem a ver com o outro, entende? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu quero que vocês pensem assim. Imagina que vocês estão numa padaria num outro país. E aí, você olha, você vê ali que tem biscoito. Só que você não sabe como que fala biscoito naquele idioma. Vamos supor que seja em alemão. Você não sabe como que fala biscoito em alemão. E aí, você aponta. Olha o apontar como uma forma de comunicação. E é nisso que você aponta, a outra pessoa diz para você: ah, ela vai dizer lá em alemão. Eu não sei como que diz em alemão. Vamos mudar para o inglês. Então a pessoa diz cookie. Ah, é o cookie. Aí você, sim, é o cookie, né? Você pode responder com a cabeça, com gesto, com sorriso, ou até mesmo dizer ali o yes. Então a pessoa vai entender que você quer o biscoito. Então, às vezes, a criança, voltando lá para nossa criança que falou uma palavra e depois nunca mais repetiu. Às vezes, essa criança ela só repetiu no momento, ou seja, ela quis imitar e aí ela falou, mas nem sempre ela compreendeu. Ou às vezes essa criança ela já até compreendeu,
Só que entende que expressar, até esse momento dela expressar, é um processo. Ela precisa ver essa palavra mais vezes, ela precisa ouvir, ela precisa viver essa palavra. Então, ela precisa ver que a banana é amarela, ela precisa ir ao mercado e ver a mãe comprando banana, ela precisa ver a mãe cozinhando e falando para ela: banana, olha filha, vamos comer a banana. E aí ela vê um vídeo, uma figura, vai no zoológico e fala: olha, o macaco gosta de comer banana. Então essa criança ela vai vendo, vai ouvindo, vivendo, até que ela consegue ouvir tanto que fica mais fácil dela expressar: olha, banana ou banana. E ela vai associando. Então essa associação auditiva, né, dela ver e associar ao som, lembrar, precisa de repetição. Então, para a gente finalizar aqui, vamos pensar em dois tipos de crianças, tá bom? O primeiro tipo de criança aqui é a criança que está desenvolvendo dentro dos marcos do desenvolvimento. Uma criança que começou a falar entre 1 ano e 6, e eventualmente fala uma palavrinha e depois ela não repete. É normal, faz parte do processo do desenvolvimento dessa criança. E o que a gente precisa fazer? Estimulando e falando a palavra, repetindo, mostrando para essa criança, tá bom? Agora, se uma criança ela começou a falar várias palavrinhas aí, umas 5 palavrinhas, nesse período, entre 1 ano e 6 até 2 anos, e parou, não foi uma palavra, ela parou de falar várias palavras, já é um sinal de alerta pra gente de que talvez essa criança precisa buscar ajuda, tá? Não é normal uma criança começar a falar e de repente ela parar de falar várias palavras, tá bom? Agora, se é uma criança que já tem mais de 2 anos, mais de 1 ano e 6 e ainda não falou nenhuma palavra, aí é o caso da gente buscar ajuda, tá? Tanto uma avaliação fonoaudiológica quanto também uma avaliação médica, uma avaliação com pediatra, com neuropediatra, a gente entender o que está acontecendo para essa criança ainda não estar falando ou para que essa criança que tenha começado a falar e parou de falar, tá bom? Então, se você está passando por isso, você que está ajudando aí seu filho a desenvolver a fala, a comunicação, talvez você já até percebeu que seu filho está com um atraso, só que ele já está em terapia, já está em acompanhamento. Eu queria trazer esse vídeo para você entender melhor, conseguir compreender todo esse processo, porque é uma dúvida que eu escuto muito aqui no consultório. Elise, meu filho falou tal palavra e aí depois ele parou. Eu estava estimulando do jeito, né, que você orientou e depois ele não repetiu mais. Eu fico pedindo para ele, fala o nome, fala, banana, repete. E aí essa criança não falou mais. O que pode estar por trás disso? Então eu queria que você conseguisse entender que é um processo e que na verdade, ao invés de a gente ficar perguntando para essa criança, o que é isso? Qual o nome? Fala. A gente tem aqui falar mais. Falar dentro de um contexto, brincar sobre aquele assunto, sobre aquela palavrinha que a criança falou. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor todo esse processo e te orientado, se é o caso de você já buscar uma ajuda ou se é algo que ainda está dentro ali, esperado, né, dentro da fase do desenvolvimento. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Se algo ainda não tiver ficado muito claro. E também, se você tiver alguma dúvida sobre um outro assunto e você quer que eu faça um vídeo aqui explicando, deixa nos comentários que eu vou com certeza considerar, porque a ideia é trazer conteúdos que realmente possam fazer a diferença e ajudar no desenvolvimento aí na sua casa. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir. Se você lembrou de alguém que talvez precise ouvir essa informação, compartilha com essa pessoa. Pode fazer diferença na vida dela saber sobre isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.